Não sou de pregar em Daniel, não. Obrigado, tá? Profeta Daniel, capítulo 12, último capítulo do profeta Daniel. Eu quero, de uma forma bem paulatina, irmãos, como os irmãos já são acostumados, que os irmãos ir nos acompanhando e pouco a pouco montar esse quebra-cabeça e entender o desejo de Deus para o nosso coração nessa noite, a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Daniel capítulo 12, verso 9 e verso de número 10. Quero falar sobre o tempo do fim. Amém? Diz assim, Daniel 12, 9. E disse ele: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém. Só o finalzinho aqui, ó. Mas os sábios entenderá o que? O que ele disse no verso 9, no final: até o tempo do fim. Aí o verso 10: mas os sábios entenderão. Eu fico alegre porque Jesus é lindo, e a forma que Jesus se revela a nós, Jesus, ele dá graça ao Pai, dizendo: obrigado porque ocultaste as coisas aos grandes, mas revelaste aos pequeninos. E com isso, através da ação do Espírito de Deus na nossa vida, dá a nós a oportunidade de entendermos os desígnios estabelecidos desde a criação do mundo até agora. E é notório que nós, quando falamos sobre o final dos dias, é comum e é notório a gente já ter esse procedimento, essa visão sobre isso. Só que com muito carinho eu quero que você entenda. Por quê? Porque o culto nosso, ele não pode ser apenas ofertado. O nosso culto, ele precisa ser planejado. Vou repetir: o nosso culto não pode só apenas ser ofertado, mas precisa ser planejado. Por quê, pastor? Porque dizemos: oferte o teu culto a Deus. Mas não é porque eu vou ofertar que eu não posso me planejar. Quando você vai e é convidado para um casamento, um padrinho de casamento, vamos falar dos noivos não, vamos falar aí que você me convida para ser padrinho de casamento. Aí, pega aí quem está na fila. Quando você me dá convite, desde o momento que eu pego o convite e entendo, eu já preciso me planejar. Por quê? Porque a gente, homem ainda é mais fácil, né? Mas a gente precisa colocar o terno, né? Passar um noguete no sapato, se o sapato está a tempo, né? Lá no guarda-roupa, assim, bem apagadinho, a gente precisa comprar um noguetinho para dar uma lustrada. Não é assim? No dia do casamento a gente passa ali no Reginaldo para dar um tapa no cabelo. Eu preciso me planejar. Agora, a minha esposa, não precisa nem falar, né? Ela precisa primeiro ir aonde existe vestidos para alugar ou para comprar. A mulher é assim. A mulher, ela não vai se não fazer unha, se não fazer sobrancelha, se não fazer cabelo.
está planejando. Está entendendo? E você também não pode ir no casamento se antes você não comprar o presente dos noivos. Ou seja, há toda uma estrutura de planejamento para ir e para estar num casamento. Agora, para estar no culto, é necessário também ter princípios de planejamento. Eu não posso ir no culto por ir. Eu não posso estar no culto por estar. Eu preciso planejar o meu culto a Deus. Entenda uma coisa, abra a sua Bíblia, deixa aberto Daniel, abra a sua Bíblia, Deuteronômio. Vamos ler a Bíblia hoje. Deuteronômio capítulo 16, quinto livro do Novo Testamento da Torá. Deuteronômio capítulo 16, verso 16. Eu queria que alguém lesse para mim, com uma voz bem gostosa, bem audível. Deuteronômio 16, 16. Repete só a parte C do versículo. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Planejamento. Verso 17, não está falando de ofertas somente. Verso 17, Paulo. Cada qual conforme o seu. Deus está dizendo a Israel: planeje estar no culto, planeje dar o culto a mim. Aí você acordou de manhã, nem lembrou de culto, nem lembrou de ceia, e chega aqui que nem um parasita, e Deus pega você hoje pelo pescoço e diz assim: eu não quero o teu culto desse jeito, porque o teu culto não tem sido planejado, o teu culto tem sido de qualquer maneira, e para Deus tem que ser o melhor. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu preciso levantar pela manhã e dizer: opa, é só o culto de domingo que nós estamos tendo por enquanto, então eu preciso já planejar o meu culto. Eu preciso já planejar o momento da oração. Eu já preciso planejar o momento da intimidade com Deus. Eu já preciso planejar a minha oferta. Eu já preciso planejar a minha adoração. Porque para Deus precisa fazer com dedicação. Da mesma maneira que você vai num casamento, no aniversário, da mesma maneira que você vai comprar um carro, que você vai comprar uma casa, antes você planeja. Quando você vai comprar o carro, você não chega de supetão e fala: eu quero esse, pronto, acabou. Não, primeiro você vai ver o quanto ele bebe, se ele é econômico ou não, se a manutenção é cara ou não, se ele tem uma boa saída ou não, se a tabela FIP dele é boa ou não. Você vai planejando primeiro. Agora, por que pro culto você chega e joga para Deus e diz: tô? Quando não existe planejamento dentro do teu culto, ninguém apareça diante do Senhor com as mãos vazias, mas cada qual conforme o seu dom na sua mão, conforme a bênção que o Senhor te deu. Você precisa planejar o culto. O culto precisa ser esperado, o culto precisa ser ansiado, o culto precisa ter anseio. Pastor, você não diz que o culto é eterno, mas é a forma, expressão de dizer. O horário de culto nosso precisa ser desejado novamente pela igreja. As pessoas não têm mais desejo no culto, as pessoas não têm mais prazer no culto, mas o culto é onde o Eterno desce para ouvir a nossa adoração. As pessoas estão trocando o culto por as questões online. Estou trocando o culto porque qualquer coisinha que aparece, por qualquer entretenimento, por qualquer pessoa que aparece em casa, por qualquer problema. Ei, o meu culto é planejado. Quando coloco os pés pela manhã, logo no domingo eu digo para Deus: opa, hoje é dia de cultuar, hoje é dia de fazer diferente. Eu não posso ficar que nem um doido pensando no futebol, se quem vai ganhar é Corinthians, se é São Paulo. Eu preciso planejar o meu culto. Aleluia.
Daniel, encerra o livro, Daniel, porque o fim virá, mas os sábios entenderão, Daniel. Os sábios entenderão, Daniel. Encerra o livro, Daniel. Sinta a autoridade de Deus hoje para pregar, hein? Os sábios entenderão, Daniel. O meu culto não pode ser de qualquer maneira. O meu culto não pode ser de qualquer jeito. Eu não estou diante do prefeito, eu não estou diante do governador, nem do presidente. Eu estou diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu planejo tantas coisas, mas eu não consigo planejar um culto gostoso a Deus. Eu não consigo, elaborar um culto a Deus. O culto se tornou, o desejo do culto em muitos crentes se tornar igual o desejo de trabalhar. Levanta, tem que trabalhar. Tem que ir para o culto. Senão, domingo passado eu já não fui, pastor vai estranhar. Estou pouco me lixando, irmão, se você não vem. Todo o coração, irmão. Estou falando para Deus, Deus, se ficar 5, mas se fique 5 cheia do teu Espírito. Pastores estão ficando cansados, com crentes doentes dentro da igreja, que muitas vezes não colabora para a ação do Espírito Santo, mas colabora simplesmente para multiplicação de burburinho, de contenda, de pessoas uma contra a outra. Mas está chegando o tempo que eu acredito que a chuva serôdia vai avivar a nossa vida, vai avivar o nosso coração. Voltaremos a sentir desejo pelo culto, voltaremos a ter anseio pelo culto. O culto vai voltar a arder no nosso coração. Meu Deus, aguenta aí, irmãos. Uns 10 versos para ler ainda. Quantas pessoas estão ofertando um culto? Quer ver? Quantas pessoas não vêm na ceia porque não quis? Peraí, o que é a ceia? Um momento de celebrar, sabe, o ato salvífico na cruz. E eu não consigo ter prazer de participar da ceia, quando ele disse: fazei em memória, faz em memória minha. Não estou dizendo, pastor, está com Covid, tem pessoas nossas da igreja que pegaram Covid viajando, não aqui, viajando. Louva a Deus que Deus tem guardado aqui dentro. Louva a Deus, amém. Com suspeita, amém. Os irmãos estão em casa, tem que ficar mesmo. Agora eu estou dizendo de pessoas que não vieram porque não querem, não tiveram interesse. Por quê? Porque já não existe mais nenhum tipo de planejamento. Eu chego no culto, chego por chegar. Eu chego no culto, chego por chegar. Eu chego no culto porque eu vou tocar. Eu chego no culto porque eu estou na porta. Eu chego no culto, sabe por quê? Porque eu tenho que comprar água. Eu chego no culto porque eu tenho que abrir e ligar os ventiladores. Eu chego no culto porque eu vou pregar. Eu chego no culto porque o homem da mocidade, o líder da mocidade vai ver que eu faltei. Ei, chegue no culto planejando ofertar. Meu Deus. Mateus 26, abre aí rapidinho, Mateus 26. Mateus 26, 6 e 7, vamos continuar. Olha o que essa mulher fez. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o oleiro, a tradução está dizendo leproso, mas o original hebraico o original grego koiné, oleiro. 7. E aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça, quando estava sentado Preste atenção. Jesus
foi à casa de Simão o oleiro. A mulher planejou tudo isso. Primeiro, a refeição não era para essa mulher estar, então ela planejou tudo antes. Eu imagino a mulher dizendo: olha, eu fiquei sabendo que ele foi convidado para comer na casa de Simão. Quer saber? Eu vou em casa pegar o que eu mais tenho de precioso. Eu imagino aquela mulher chegando na estante do guarda-roupa, abrindo e tirando aquele vaso, aquela coisa preciosa. Eu imagino a mulher colocando assim, sabe, num paninho, escondendo, dizendo: eu vou entrar lá dentro e eu vou quebrar nele. Porque existia um planejamento em ofertar a Deus. Ela planejou o culto, ela planejou ir, ela planejou quebrar, ela planejou ofertar, ela planejou adorar. Quantos estão indo aos cultos? Quantos estão participando até mesmo da mesa do Senhor, do Kiddush, da ceia, como costumamos dizer, mas não estão planejando mais o culto a Deus? O culto está sendo ou está fazendo por fazer. Planeje o teu culto. Antes de levantar pela manhã, como temos culto apenas no domingo, por enquanto, que você levante domingo dizendo: hoje é noite especial, hoje é um dia muito bom, eu vou planejar hoje, vou dar quantos de oferta hoje, que roupa que eu coloco hoje? Será que eu coloco um creme para cachear o cabelo, ou será que eu passo uma chapinha para alisar o cabelo? A gente tem planejado tantas coisas do lado de fora e não planejamos mais as coisas dentro da casa do Senhor. Que o Espírito nos desperte, que o Espírito nos desperte. Ramanai Asura Balai. Que Ele nos desperte. Grande. Que o Espírito Santo nos desperte nessa noite. Nem se eu não pregar, irmãos, nem se eu não pregar, mas eu quero falar o que Ele tem colocado no meu coração. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, cante. Alegria, alegria de Ramadás. Andarei a suei na massa, eu narama. Por isso te amo.
queremos o teu nome em grande e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu ir, trabalharás, pois só sobre toda a terra queremos o teu nome em grande. Diga! E agradecer-te, pois tua obra em nós confiamos. Pois só o Deus que o Espírito Santo nos desperte hoje. Que nos desperte a planejar o nosso culto ao Senhor. Aleluia. Porque quando planejamos, nos tornamos luz para o momento de trevas, para o momento final que estamos vivenciando. Entenda uma coisa: quando Jesus nos seus sermões, ele traz o respaldo sobre o crente, o cristão, ser luz do mundo. É interessante que as pessoas têm talvez uma visão um pouco rasa, porque em momento nenhum Jesus está dizendo que nós somos luz no mundo. Ele está dizendo que nós somos luz do mundo. E é uma grande diferença ser luz no mundo e ser luz do mundo. Ser luz no mundo significa clarear, se destacar, significa aparecer. Porque se eu sou luz no mundo, eu preciso aparecer. Mas o que Jesus está trazendo no seu sermão é dizendo: nós somos luz do mundo. Entenda uma coisa. Vem cá, Jonathan, vem cá. Fica aqui, de pé. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: quando eu estou abastecido da presença do Espírito, quando eu estou cheio do Espírito, eu sou luz no mundo. Mas eu não sou luz para que o Jonathan me veja. Eu sou luz quando eu me aproximo do Jonathan. E quando eu me aproximo do Jonathan como luz, o Jonathan começa a enxergar o perdão da expressão, a desgraça que ele vive, o pecado que ele vive. Ele começa a olhar para si e dizer: peraí, ele está trazendo a luz, e a luz que está nele está radiando e mostrando a minha miséria, está mostrando quem eu sou. E quando nós nos afastamos, ele volta a permanecer na escuridão e nas trevas. Por isso, os últimos dias, o tempo final, nós precisamos brilhar em meio à escuridão, em meio a pessoas que não têm mais esperança. Precisamos aparecer e postar perto dessas pessoas, e elas precisam olhar para si mesmo e dizer: peraí, ele chegou perto de mim, eu senti vontade de não falar mais palavrão. Ele chegou perto de mim, obrigado, Jonathan, eu senti vontade mais de não cair mais no pecado. Ele chegou e me aconselhou, eu senti vontade de mudança. Ei, nós somos a luz do mundo. Daniel, meu Deus, Jesus, deixa eu pregar hoje. Aleluia, irmãos, que glória, que coisa gostosa.
Daniel, sela o livro, Daniel. Sela o livro. Até o tempo final, até o tempo do fim. Aí eu começo a pregar. Muitos serão purificados. Eu sempre disse, eu entendo na questão escatológica, por mais que alguns teólogos entendam que o arrebatamento da igreja virá em um tempo de apostasia, um tempo de frieza, um tempo de moridão, um tempo de legalismo, um tempo de relativismo, eu entendo isso, mas eu acredito que o arrebatamento também vai acontecer num tempo onde a igreja vai queimar novamente por dentro, pelo anseio pelo noivo. Sabe por quê? Sabe por quê? Quem já casou sabe disso. Quem já casou sabe disso. No dia do casamento, eu me lembro muito bem, eu já estava no meu apartamento sozinho. Eu me troquei dentro do meu apartamento sozinho. E de repente eu fui para a sacada. E quando eu olhei para a sacada, eu falei assim: existe ainda 15, 20 minutos disso ainda. E aqueles 15, 20 minutos começaram a tomar o meu coração e o meu corpo como uma forma de ansiedade. Assim precisa ser a nossa vida nesses últimos dias. Precisa ter sobre nós a ansiedade do grito daqueles que estão à nossa volta, e do amigo do noivo dizendo: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Precisa brotar em nós. E segundo aquilo que Joel, ele vai trazer sobre o povo de Israel, a nação, dizendo sobre a chuva temporânea e a chuva serôdia. A chuva temporânea era a chuva que representava o início da colheita, era uma preparação para que o povo ou o agricultor plantasse. Ou seja, a chuva temporânea era as primeiras chuvas, chuva para o plantio, chuva para preparar a terra. Mas a chuva serôdia era a última chuva, as últimas chuvas, e eram chuvas para a colheita final, para tirar aquilo que se plantou, para tirar da terra o que foi plantado. Eu entendo que a colheita, ou que a chuva temporã, foi no dia de Pentecostes, quando a igreja foi incendiada pelo poder do Espírito Santo. Mas eu acredito que ainda há uma chuva serôdia correndo pelos últimos dias, dizendo: desperta, Jesus está voltando, vamos subir no arrebatamento. O fogo ainda queima, ainda arde o coração ouvir a palavra do arrebatamento, ainda arde o coração ouvir que Jesus está voltando, ainda arde o coração dizer que Jesus em breve vem, ainda arde o coração, porque estamos prontos, nos preparando para o grande dia. Quantas pessoas não conseguem mais ter firmeza nessas palavras? Paulo vai trazer a consolação da igreja primitiva. A consolação da igreja primitiva era a seguinte: está doente? Jesus está voltando. Está com câncer? Não se preocupa não, Jesus está voltando. Perdeu tudo? Não se preocupa, Jesus está voltando. Perdeu o pai? Jesus está voltando. Perdeu a mãe? Jesus está voltando. Perdeu o filho, filha? Jesus está voltando. A consolação nossa nos dias atuais tem sido diferente, mas eu acredito que o Espírito está despertando e levantando os remanescentes, e existe dentro da igreja aqueles que ainda estão queimando por dentro. Existe dentro da igreja nesses últimos dias homens e mulheres que estão dizendo: eu vou orar mais, eu vou consagrar mais, eu vou ler mais, eu vou buscar mais, eu vou planejar o culto mais. Aleluia. Eu vejo o Espírito Santo despertando. Eu vejo o Espírito Santo despertando. Eu vejo o Espírito Santo despertando a igreja. Eu vejo o Espírito Santo colocando na igreja o desejo contra o pecado. Eu vejo pessoas dizendo assim, ó, existe pessoas nos dias agora, dentro da igreja, dizendo assim: eu não vou errar mais não, eu não vou pecar mais não, eu vou sair disso, eu vou sair daquilo, eu vou começar a orar, Ei, o Espírito está despertando a igreja.
Ô Daniel, quem é sábio, Daniel vai pegar, Daniel. Daniel, os sábios vão entender, Daniel. O livro vai ser selado, Daniel, mas o Espírito vai fazer queimar por dentro. Aleluia. O tempo está passando, não posso pregar muito, mas quer ver? Vamos trocar só algumas informações. Estamos muito próximos daquilo que chamamos de grande acontecimento. Acontecimento único, exclusivo, que será o despertar da igreja e o arrebatamento dela, o rapto da igreja para os céus. Se nós olharmos, eu marquei algumas coisas e não dá tempo de falar uma por uma, então só vou falar por cima. Mas se a gente for olhar, vamos dizer aquilo que Paulo vai falar em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 8, 22, sobre a natureza. Irmãos, olha ao nosso redor, olha o que está acontecendo com a natureza. Pastor, mas sempre aconteceu terremoto? Sim. Pastor, sempre aconteceu tsunami? Sim. Eu estou dizendo a proporção e a escala com que andam acontecendo. Presta atenção. Nós vemos cientistas falar sobre o descongelamento das geleiras, sobre o aquecimento global. Isso nunca aconteceu. Nós vemos tantos eclipses dos últimos dias acontecendo. São sinais. A gente vê, irmãos, estrelas. Cientistas estão dizendo que estrelas estão desaparecendo. Cientistas estão dizendo que o sol está morrendo. Está sendo constatado pelo homem. Sinais estão acontecendo na natureza. E Paulo vai dizer: a natureza geme como dores de parto. A gente viu nuvens de poeira, a gente viu gafanhotos, a gente viu uma pandemia entrando e alastrando e matando tantas pessoas. Será que não é dos sinais, ou será que não é uma forma de despertar a gente para enxergarmos que precisamos voltar a encher novamente, para esperarmos o arrebatamento com tranquilidade? Olha o que está acontecendo à nossa volta. Vamos falar de relativismo. Certo virou errado, o errado virou certo. Hoje você catar um troco a mais e devolver, você é chamado de trouxa. As pessoas somem você. Se você achar a carteira na rua e devolver, você é um babaca. O relativismo tem tomado conta dos nossos dias. Pecado já não é pecado mais. Abra aí Malaquias, Paulinho, Malaquias 3,6, se não me falha a memória, abre aí. Malaquias 3,6. Isso, porque eu, o Senhor, não mudo. Vou repetir. Porque eu, o Senhor, não mudo. O céu pode deixar de existir, a terra pode deixar de existir, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. As pessoas estão invertendo as coisas. Não é pecado não, pastor. A gente está mudando. Eu digo muito para a igreja, sempre disse em trabalhos de ensino, escola dominical. Uma coisa é a igreja ter a questão de tecnologia, a igreja modernizar. Outra coisa é a igreja mundanizar. Modernizar é bom, modernizar é ótimo, a gente precisa sim, mas mundanizar não. O Senhor não muda, Ele continua o mesmo. O pecado de ontem continua sendo o pecado de hoje, e vai ser pecado amanhã. O que tirou Israel do projeto de Deus vai tirar a igreja também. Pecado nunca vai mudar. Ou seja, esse relativismo dizendo não é pecado não é bem assim não, isso é coisa de Satanás. Nós devemos entender: o que é errado, o que é certo e pronto, final.
Ele vai dizer à igreja, Apocalipse dizer assim, ó: quem é santo se santifica mais, quem é profano, iníquo, entra mais na profana, seja mais iníquo, fique mais no pecado, porque Ele não quer ninguém no meio termo, em cima do muro, ou é ou não é. Ele odeia: vomitar-te-ei da minha boca, porque és morno. Vamos falar de tecnologia. Falar. Olha aí, temos recentemente Pix, pago, recebo qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, qualquer momento, recebo, bateu, pegou. Tecnologia. 5G, 6G entrando na área. Tecnologia. Temos carro, agora carros voadores que estão querendo entrar no mercado em 2023, carros que voam. Eu estava vendo uma reportagem de carro comandado por sistemas robóticos que andam sozinhos, dirigem sozinhos, coloca o GPS e ele vai para tal lugar sem ninguém no volante. Estamos vendo a Space Fox anunciando viagens de turismo para o espaço, pessoas que estarão indo ao espaço. Nós vemos aquele camarada, o que se tornou agora o maior milionário do mundo, a pessoa mais rica do mundo, dono da Elon Musk, é isso. Vendeu tudo que tem, as casas que tem, sabe por quê? Ele está querendo colonizar Marte. Vendeu tudo que tem, está morando de aluguel, o homem mais rico do mundo, dizendo assim: eu estou querendo investir, dono da Space Fox, estou querendo investir em Marte. A tecnologia está crescendo, a tecnologia está avançando, e Daniel capítulo 4 vai dizer: a ciência se multiplicará. Drones estão querendo lançar agora no mercado. Esse trabalho que nós estamos vendo de entrega, Mercado Livre, algumas empresas que trabalham com transporte, agora estão querendo fazer através de via drone. Nós sabemos que o drone está sendo usado em guerra, como forma de artilharia. Colocam-se armas no drone para matar pessoas. Consegue agora uma altura tremenda, uma base à altura, e consegue mapear tudo dentro da sua casa. O que dizer do sistema de controle artificial, onde o seu rosto está sendo gravado, as suas digitais estão sendo gravadas? Será que isso não está baseado naquilo que Daniel está dizendo? O tempo do fim. Robôs, aquela roupa, quem viu aquele vídeo da roupa do cara, o cara voando agora com a roupa, estão entrando no mercado, a tecnologia está avançando de uma forma rápida. Mas Daniel capítulo 12, que nós estamos aqui lendo, verso 4 diz: e a ciência se multiplicará. Olha o texto, está dizendo assim, ó: e eu Daniel, e tu Daniel, fecha estas palavras, se sela esse livro até o fim dos tempos, muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Nunca tivemos um tempo onde precisamos viver em vigilância. E o próprio Jesus relatou isso. Os apóstolos relataram, Pedro relatou, para a gente tomar cuidado, para a gente vigiar. E estamos vivenciando esses dias. Não temos muito tempo. Por mais que a visão nossa talvez seja, talvez de 10, 20 anos, o que eu quero dizer é que você esteja preparado, porque não sabemos o dia e nem a hora que Jesus virá buscar a sua igreja. É gostoso falar sobre bênção, é gostoso falar sobre prosperidade, é gostoso ter essa visão. Esses dias eu falava para os meninos: eu prego sim bênção, eu prego sim prosperidade, porque a gente precisa ter um equilíbrio na vida.
O apóstolo Paulo disse que uma das qualidades do crente é ter temperança. Precisamos ter equilíbrio, porque existem pessoas que ficam tão ligadas ao arrebatamento, esquecem da vida, esquecem de trabalhar. E trabalhar não é pecado, nunca foi. Na realidade, nós, colonizados aí com essa cultura catolicista, a gente tem trabalho como penitência, mas trabalho bíblico, trabalho, se você for na Europa, trabalho nos Estados Unidos, irmãos, é sinal de presente de Deus, é bênção. Então tira da sua cabeça, chegar no céu não vai trabalhar. Porque tem crente que acha que eu vou para o céu porque no céu eu vou precisar trabalhar. Ô filho de Deus, o único lugar que eu acho que precisa trabalhar é o inferno. Tira esse espírito de preguiça do seu corpo. Se você quiser, vem cá que eu faço sessão de descarrego contigo. Vai trabalhar? Feliz. Porque tem uns crentes, não, Jesus vai voltar, eu vou trabalhar não. Precisamos ter equilíbrio. Ao mesmo tempo que eu preciso trabalhar, eu também preciso entender que eu preciso estar pronto para o arrebatamento. Ao mesmo tempo que eu preciso conquistar minha casa, conquistar o meu carro, minhas coisas, eu preciso também estar conquistando o dom. Eu preciso estar cheio, eu preciso ter equilíbrio. Porque se eu não tiver equilíbrio, eu estou pendendo de um lado, e diante de Deus estou errado. Por isso que Paulo vai dizer: tudo me é lícito, tudo, mas eu preciso ter convicção que certas coisas não me convêm. Preciso ter equilíbrio. Agora, se a gente for olhar, irmãos, os acontecimentos, eu vou encerrando para a ceia, vou fechar a Bíblia, não prego mais. Se a gente for olhar esses últimos acontecimentos, estamos vivenciando os últimos momentos. Eu me alegro muito, festejo muito o meu coração, porque tenho visto nos últimos dias, principalmente a entrada de 2021, eu tenho visto e ouvido pessoas falando sobre desejo de buscar a Cristo. Pega aqui, presta atenção aqui em mim. Eu estou sentindo e vendo pessoas desejosas novamente a se encherem. Eu estou recebendo pessoas dizendo, sabe, pessoas confessando o pecado. E aí? Tem pessoas entrando em contato com a gente, falando, eu estou nisso, eu estou preso aqui. E eu sinto o Espírito Santo soprando. E nessa manhã, eu pela manhã, buscando a Deus, fazendo minha preparação para o meu culto. Eu fico muito feliz dessa preparação do culto.